Sabe aquelas histórias muito antigas que a gente acha que conhece de cor, mas que, de repente, sei lá, alguém aponta um detalhe e tudo muda? Uhum. É como descobrir uma passagem secreta num castelo que você achava que conhecia por dentro e por fora. Adorei a analogia, é exatamente isso. E hoje a gente vai fazer exatamente isso com um dos capítulos mais famosos, assim, da literatura mundial, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E para essa exploração, a gente está com um mapa do tesouro em mãos, né? Nossas fontes são anotações e comentários de duas bíblias de estudo bem respeitadas, a Bíblia de Estudo Holman e a Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida atualizada. E o legal delas não é só o texto. Não mesmo. Elas nos dão o contexto, as nuances culturais, o significado por trás das palavras, coisas que, assim, a gente lendo 2000 anos depois, jamais pegaria sozinho. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar responder a uma pergunta central. Por que Jesus contou essas três histórias em sequência? Não foi do nada. Tinha uma tensão no ar, uma plateia específica, né? Tinha. A gente quer entender o que cada personagem representa e qual era a mensagem, talvez até explosiva, que ele estava tentando comunicar naquele momento. Vamos mergulhar nisso. Bom, para a gente entender o peso dessas histórias, primeiro a gente precisa entender o clima do lugar. Jesus não estava falando, assim, para uma sala de aula vazia. De jeito nenhum. Ele estava sendo observado de perto e com muita desconfiança, certo? Certíssimo. O palco de tudo, assim, ele é montado logo nos 2 primeiros versículos do capítulo, Logo no comecinho, logo no começo. O texto diz que os fariseus e os escribas, que era, né, a elite religiosa da época, estavam murmurando, sabe? arrumando. Reclamando em voz alta. Diziam assim: "Este aí recebe pecadores e come com eles." O quê? Para nós hoje, comer com eles soa quase banal. Mas pelo que as fontes indicam, isso era um problema gigantesco, né? Por quê? Era um escândalo. Naquela cultura, uma refeição compartilhada era muito mais do que só matar a fome. Era um ato de aceitação, de validação, de comunhão. Entendi. Era como dizer: você é um dos meus, eu te aceito. E os pecadores ali eram pessoas tipo os cobradores de impostos, vistos como traidores, né, por trabalharem para o Império Romano, Ah, claro. e outros que viviam à margem da sociedade religiosa. Ao sentar-se à mesa com eles, Jesus estava, aos olhos da elite, endossando o estilo de vida deles. Ele estava quebrando as barreiras de pureza que eles tanto se esforçavam para manter. Ah, então a acusação era basicamente ele está se misturando com a gente errada e, ao fazer isso, está manchando a própria reputação e a de Deus. Exato, é uma crítica bem pesada. E a resposta de Jesus para isso não é um sermão, não é um debate teológico, Não. é contar histórias. Exatamente. E é genial o que ele faz. Em vez de entrar numa briga de argumentos, ele muda completamente o campo de jogo. Ele responde com 3 parábolas. As 2 primeiras são curtinhas e preparam o terreno. A terceira é o grande drama que amarra tudo. Vamos para a primeira então, a ovelha perdida. A história é bem conhecida. Um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Isso. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que o texto diz que ele deixa as outras no deserto. Isso não soa meio irresponsável? O que as fontes dizem sobre isso? É uma ótima pergunta, porque é exatamente onde a nossa mente moderna vai. Mas as notas, tanto da Holman quanto da NAN, apontam que o foco da história não é o risco para as 99. Ah, não é esse o ponto. Não, a palavra grega para deserto ali também pode significar campo aberto ou pastagem. A ideia é que elas estavam no lugar familiar. O ponto central, o coração da parábola, é o valor absurdo daquela única ovelha para o pastor. Certo. A perda de 1% do rebanho era inaceitável para ele. A busca não é uma questão de matemática, é uma questão de afeto. Entendi. O valor do que foi perdido supera a lógica fria dos números. E a reação dele quando encontra a ovelha também é bem exagerada, né? Totalmente. Ele não dá uma bronca na ovelha, não arrasta de volta. Ele a coloca nos seus ombros, cheio de alegria. E a festa não é privada. Ele chega em casa e chama os amigos e vizinhos. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E aí vem o arremate. Aí vem o golpe final, a moral da história, que é um recado direto aos fariseus que estavam murmurando. Jesus diz:
Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Uau! Ele está basicamente dizendo, enquanto vocês estão aí de cara amarrada, reclamando de com quem eu ando, o céu inteiro está dando uma festa por causa dessas pessoas. É uma inversão completa de perspectiva. Imagino que a segunda história, a da moeda, reforce essa mesma ideia. Exatamente o mesmo padrão, mas num cenário doméstico. Uma mulher tem 10 moedas de prata, ou dracmas, e perde uma. As notas da ANEA nos ajudam com o valor. Uma dracma era o pagamento de um dia inteiro de trabalho para um trabalhador braçal. Nossa, então não era pouco dinheiro. Não era. Para a gente ter uma ideia, seria como perder hoje uns 100, 150 reais dentro de casa. Não é uma fortuna, mas é um dinheiro que faz falta. Com certeza você não ia deixar para lá. De jeito nenhum. E olha a diligência da busca dela. Ela acende uma candeia, varre a casa e a procura com muito cuidado, até encontrá-la. E a casa naquela época devia ser pequena, escura. Exato, chão de terra batida, poucas janelas. A moeda poderia facilmente se perder na poeira. A busca dela é metódica, focada, total. E de novo o que acontece quando ela acha? A festa. Ela chama as amigas e vizinhas para comemorar. Isso, a alegria é tão grande que precisa ser compartilhada. Então, essas duas primeiras histórias estabelecem um ritmo, um tema muito claro. Algo de valor é perdido, uma busca incansável acontece e quando o perdido é encontrado, a reação é uma alegria extravagante e comunitária. É o aquecimento. É o aquecimento perfeito para a parábola principal, que é muito mais complexa. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A terceira história é a que todo mundo conhece como a parábola do filho pródigo. Mas, lendo as notas das nossas fontes, parece que esse título talvez não seja o melhor, né? Ele foca em só um dos personagens. É uma ótima observação. Muitos teólogos hoje preferem chamá-la de a parábola do pai amoroso ou, de uma forma ainda mais precisa, a parábola dos 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos, gostei. Porque, como a gente vai ver, os 2 filhos, cada um à sua maneira, estão distantes do coração do pai. Vamos começar pelo mais novo, então. A história já abre com um pedido que soa como uma bomba. Ele chega para o pai e pede a parte dele na herança. À primeira vista, pode parecer só um jovem impaciente, querendo independência. Mas qual era o peso real desse pedido naquela cultura? Depois da morte do pai. Nossa. Pedir a herança em vida era o equivalente a dizer: pai, para mim, o senhor já está morto. Eu não quero mais fazer parte desta família, não quero mais esperar, me dê o que é meu para que eu possa sumir. É o ato máximo de desonra e rejeição que um filho poderia cometer. Caramba, isso muda completamente o tom da história desde a primeira frase. E o mais chocante é que o pai concede. Sim, e isso também é surpreendente. Ele respeita a decisão do filho, mesmo sendo uma decisão que o rasga por dentro. O rapaz pega o dinheiro, vai para uma terra distante e, como o texto diz, gasta tudo numa vida de devassidão. A queda dele é rápida. Rápida e total, ele fica sem nada. E para piorar, uma grande fome atinge a região. E ele chega no fundo do poço, que é ir trabalhar cuidando de porcos. E aqui a gente precisa entender o horror que isso representava, né? Total. Para a lei judaica, porcos eram animais cerimonialmente impuros. Tocar num porco já era um problema. Trabalhar cuidando deles e, pior, chegar ao ponto de desejar comer a comida deles, uma lavagem nojenta, era a imagem da degradação absoluta. Ele não estava só sem dinheiro. Não. Ele estava culturalmente, espiritualmente impuro, completamente isolado da sua identidade. E é nesse momento de desespero total que o texto diz que ele caiu em si. O que significa isso? É só um remorso? É muito mais que isso. A Bíblia Holman faz uma observação fascinante sobre a palavra grega para arrependimento, metanoio. Não é só sentir pena de si mesmo. Significa literalmente mudar a mente. Mudar a mente. É uma reorientação completa do pensamento e do coração que necessariamente leva a uma mudança de ação. E é o que ele faz. Ele não fica se lamentando no tiqueiro. Ele se levanta, traça um plano e começa a longa e humilhante jornada de volta para casa. E ele até ensaia um discurso, né? Pai, pequei,
não sou mais digno de ser seu filho, me trate como um dos seus empregados. Exato, ele espera, na melhor das hipóteses, uma vaga de trabalho. Mas a recepção é Outra coisa. completamente diferente. E aqui tem um dos detalhes mais poderosos da história que a gente perde sem o contexto cultural. O texto diz: quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. E correr um problema? Um homem da posição dele, um patriarca, um chefe de família respeitado, jamais correria em público. Ele andaria de forma lenta, digna. Correr era para crianças, para servos. Entendi. Ao levantar as vestes e correr, ele estava se humilhando na frente de toda a vila, abrindo mão da sua honra pelo filho. É um escândalo de amor. Ele não se importa com o que os outros vão pensar. Ele só quer chegar ao filho. E ele nem deixa o filho terminar o discurso ensaiado. Não deixa. Antes que o filho possa pedir para ser um servo, o pai o interrompe com beijos e ordens para os empregados. E cada ordem é um símbolo poderoso de restauração. Vamos ver as ordens. Tragam a melhor roupa, ou seja, cubram a vergonha dele com honra. Coloquem um anel no dedo dele, que era um sinal de autoridade familiar, de que ele era um filho legítimo de novo. Certo. Coloquem sandálias nos pés dele, porque apenas filhos e pessoas livres usavam sandálias. Escravos andavam descalços. E para fechar, a festa. Ele manda matar o novilho cevado, que era o animal reservado para uma ocasião muito especial, uma celebração de honra. A mensagem é clara. O que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Exato. Mas, como você disse, a parábola não é só sobre esse filho. Não. Porque enquanto a festa acontece, tem alguém do lado de fora. O filho mais velho. Ele estava trabalhando no campo, volta para casa, ouve a música e se recusa a entrar. A fala dele para o pai quando o pai vai buscá-lo é carregada de amargura. Muito. Olha, há tantos anos que o sirvo e nunca transgredi uma ordem sua. O senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que esbanjou seus bens com prostitutas, o senhor mandou matar o novilho cevado para ele. Essa linguagem revela muito, né? Revela tudo. O filho mais velho é a personificação dos fariseus e escribas que estavam murmurando no começo do capítulo. É o retrato deles. A Bíblia de Estudo NA o descreve como tendo um ressentimento presunçoso. A relação dele com o pai não é de amor, é transacional. Repare nas palavras: eu o sirvo, nunca transgredi. É uma relação de trabalho. Exato. Para ele, a vida é um contrato. Eu faço a minha parte, obedeço às regras, então eu mereço uma recompensa. Ele não se vê como um filho que vive na casa do pai, mas como um empregado que cumpre ordens esperando um pagamento. E por isso ele não consegue entender a graça, a festa. Na cabeça dele, o irmão não fez por merecer. Exatamente. Ele não consegue participar da alegria do pai porque a sua justiça própria o cega. Ele está tão focado no que é justo, no mérito, que não há espaço para misericórdia. Ele também está perdido. Está tão perdido quanto o irmão mais novo. Um estava perdido lá longe, na devassidão, o outro estava perdido dentro de casa, na sua própria retidão. E o mais genial para mim é que a história termina em aberto. O pai faz um apelo carinhoso ao filho mais velho, mas a gente nunca fica sabendo se ele decidiu entrar na festa ou não. Exato. Porque Jesus termina assim. Esse final aberto é o convite. É a pergunta que Jesus deixa no ar pendurada na frente dos fariseus e escribas. A parábola inteira foi contada para eles e agora a bola está com eles. É a vez deles de responderem. Isso, o pai diz ao filho mais velho: Filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa fala é o próprio Jesus dizendo àqueles líderes religiosos: e aí? Vocês vão se juntar à festa de Deus pela recuperação dos perdidos ou vão ficar aí fora de braços cruzados, ressentidos e agarrados à sua própria justiça? Então, amarrando tudo, as três histórias funcionam como uma única mensagem poderosa. Sim. Juntas, elas pintam um quadro da busca incansável de Deus por quem se perdeu e da alegria explosiva que acontece no céu
quando essa pessoa é encontrada. E, ao mesmo tempo, são uma crítica. Uma crítica afiada a um tipo de religiosidade que se orgulha tanto de suas regras e de sua retidão que se torna incapaz de celebrar a graça. A mensagem é que a festa no reino de Deus não é para os que se acham bons o suficiente, mas para os perdidos que são encontrados e para aqueles que se alegram com eles. Essa análise toda, especialmente sobre a figura do irmão mais velho, me deixa com um pensamento para a gente refletir. As fontes focam muito nele como um espelho dos líderes religiosos daquela época. Mas, trazendo para o nosso mundo, em que medida uma visão transacional dos relacionamentos, onde tudo é medido por mérito, por serviço, pelo que é justo, pode nos impedir de experimentar e de compartilhar a alegria da graça e do perdão, que são, por definição, inesperados e imerecidos. Nossa, ótima pergunta. Isso vale para as nossas famílias, amizades, em todo lugar. Muito além de um contexto religioso, não é?